Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Andressa, Lindomar, Alexandre, Luiz. Boa tarde, meu querido. Deus te abençoe. Quem estiver me ouvindo aí, comenta que está me ouvindo direitinho, por favor. Tá dando para me ouvir? Tá me ouvindo aí? Tem áudio? Jaqueline Pinto, seja bem-vinda. Anete Tavares, boa tarde. O som tá ok então, não é, Lindomar? Vocês sabem que eu faço vídeo todos os dias para o YouTube, já há bastante tempo, mas aqui no Facebook é minha primeira vez. E então, me ajudem aí se der alguma travadinha, algum problema com a imagem. Eu estou me adaptando a essa plataforma aqui. Vocês sabem também que eu não sou muito adepto ao uso do Facebook. Isso toma muito tempo nosso, tira o nosso foco. Eu tenho ensinado muito sobre isso, mas por enquanto, nesse momento, achei importante compartilhar com vocês esse treinamento através desse canal, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos aí. O povo está entrando. Eu não vou demorar, gosto de ser pontual. Então, vou dar aqui pelo menos 2 minutinhos para quem entrou, já vai aproveitar a introdução. Eu estou gostando muito do que eu estou vendo aqui. Dá para conversar com vocês por escrito, interagir direitinho. Show de bola. Deixa eu ver só se tem alguém pedindo aqui para ser meu amigo. Pessoal que vai chegando atrasado aqui. Maravilha, gente. Ok, gente. Então tá bom. São 16h03. Eu acredito que vamos ter aí um bom tempo. Espero que você tenha trazido caderno para anotar. Ou abre aí no seu notebook um bloquinho de notas. Se tiver um caderno, uma canetinha, creio que algumas pérolas muito importantes para a sua vida, Papai do Céu vai nos permitir compartilhar aqui nesse tempo. E eu também quero que você esteja preparado aí, se por algum motivo te der vontade de chorar, pingar algumas lágrimas, talvez isso te faça muito bem também, porque nós vamos estar falando sobre um dos assuntos mais importantes para qualquer ser humano. Ok? Vocês estão me ouvindo aí, né, gente? Se interromper, me avisa. Então, um dos assuntos mais importantes, talvez o assunto mais importante para qualquer ser humano. É um assunto que, independente de religião, independente de qualquer coisa, esse assunto ele é uma carência mundial, que é a paternidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Já tenho palestrado aí nos últimos anos pelo Brasil sobre esse tema e também fora do Brasil. Recentemente estivemos no Uruguai e eu pude perceber que não é apenas um problema do brasileiro, é um problema do mundo. É tão importante esse assunto que Deus precisou enviar seu Filho à Terra para nos ensinar a ser filhos também. Porque o ser humano, por natureza, ele é órfão. E por essa orfandade, muitas vezes nós nos sentimos desamparados, abandonados, frustrados, carentes, cometemos muitos erros e conforme vamos compreendendo que existe essa orfandade dentro de nós, nós vamos também descobrindo
que também existe a cura. E a cura não está muito distante, mas é um caminho de pedras, é uma visão que nós precisamos absorver. Muitas vezes essa visão não chega até nós, nem através da igreja, nem através da escola, nem através da família. E hoje eu quero compartilhar isso aí com vocês, tá bom? Para quem não me conhece, estou vendo aqui que a maioria do pessoal que está entrando já nos acompanha pelos canais da internet, do YouTube. Mas eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, sou pastor pelo Ministério Apostólico Atos 2 e há mais de 17 anos eu treino pastores, igrejas e líderes nos assuntos de espiritualidade. Então nós já temos aí mais de 200 mil pessoas formadas no Brasil com assuntos de batalha espiritual, autoridade territorial, casamento, e temos falado também muito sobre essa questão de paternidade. Também sou coach comportamental e master coach pelo Instituto de Educação Comportamental, que é uma instituição na qual eu sou diretor, e nós temos uma equipe e um treinamento online de formação de coach. Então, como apóstolo, como pastor e como coach, estarei falando para você um pouquinho aqui sobre esse assunto tão importante, ok? Legal. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: o ser humano, por natureza, ele depende de alguém, ele depende do outro. Só um pouquinho aqui que eu vou ajeitar minha telinha aqui. E eu vou poder falar melhor com vocês. Pronto. Legal, pessoal. Antes de eu começar a falar aqui, quem está me ouvindo, dá um ok aí, comenta alguma coisa, dá um joinha, só para eu saber que vocês estão me ouvindo. Porque aí eu vou disparar e vou ficar tranquilo em relação a isso. A última pessoa que comentou aqui foi a Márcia Nasser e a Ruth. Quem mais aí? Está me ouvindo? Pessoal presencial aqui está ouvindo? Está saindo o áudio direitinho? Maravilha. Então tá bom. No chat ninguém respondeu ainda. Aí. Opa. Legal. Obrigado, Jaqueline. Jaqueline Pinto, ela já é pós-douta em dar esse tipo de treinamento pela internet. E esses dias eu e minha esposa tivemos o prazer de assistir um treinamento dela sobre autossabotagem. E daqui a pouquinho, se der um tempinho, eu quero falar um pouquinho sobre isso para vocês poderem conhecer o trabalho da Jaqueline. Mas clique aí depois, sigam a Jaqueline Pinto, que está no chat. Vocês vão ficar maravilhados com o trabalho dessa colega. Pessoal, o ser humano, ele não é autossuficiente, ao contrário do que muitos pensam. O ser humano não é autossuficiente. Qualquer pessoa que diz que é autossuficiente, que consegue viver sozinho, que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém, essa pessoa, ela está no seu mais alto nível de prodigalidade, de orfandade, de bastardia, porque ela encontrou a rebelião. Essa pessoa já está desestimulada com as outras pessoas, desestimulada com a sociedade. Nós somos dependentes, independente de quem você é, de quanto dinheiro você ganha, de onde você mora, dos seus títulos e diplomas. Todos nós somos dependentes. Existe uma dependência boa e existe uma dependência ruim. Mas todos nós dependemos de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra, de uma orientação, de um carinho, de um afeto, de uma oração. E essa dependência, a parte boa desta dependência foi criada pelo próprio Deus. Deus sabia que se ele fizesse o homem independente, o mundo ele seria muito pior do que já é. Porque ninguém ia consultar a Deus, ninguém ia consultar ao pai, à mãe. Então, todos nós estamos conectados, está tudo conectado. Você que está me assistindo talvez esteja na cidade ao lado, ou talvez numa outra nação, mas incrivelmente nós estamos conectados. A impressão que dá é que nós estamos olhando um nos olhos do outro, e isso faz parte da nossa necessidade. Eu preciso de você, você precisa de mim.
Então Deus criou o homem dependente. E junto com essa dependência, Deus criou para cada homem, para cada ser humano, Deus criou um personagem muito importante chamado pai. Todos os seres humanos tiveram um pai, inclusive Adão. Adão era filho de Deus. E de Adão até hoje, independente, você pode não ter conhecido o teu pai, mas você teve um pai. Você pode não gostar do seu pai, mas você tem um pai. Teu pai, talvez ele possa ter te abandonado, mas não deixa de ser teu pai. E por que Deus criou o pai? Deus criou o pai com um propósito: suprir a grande parte dessa dependência do ser humano. O papel do pai é ser um representante de Deus na vida do ser humano. Então, esse representante de Deus, ele vai ajudar essa pessoa, trazendo ensino, trazendo os princípios, trazendo um afeto, trazendo um apoio, uma proteção emocional, cuidado físico, provisão, todo tipo de direcionamento para apontar a flecha para o alvo. É o pai que vai muitas vezes dizer para o filho: filho, vai por esse caminho aqui, esse caminho é seguro, eu vou estar contigo, eu vou estar te acompanhando. É o pai que vai dizer para o filho a identidade do filho. E identidade é algo muito importante. Tem muita gente que tem 40 anos de idade e ainda não sabe quem é. Tem gente que tem 50 anos de idade e ainda não sabe quem é. Nós conhecemos na Bíblia a história de Moisés. A palavra Moisés significa sem nome. Moisés não teve a possibilidade de conhecer o seu pai. E quando Moisés tinha 80 anos de idade, ele teve um encontro com Deus. E Deus falou para Moisés: olha, eu vou te usar, tem uma obra tremenda da sua vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí a primeira coisa que Moisés diz para Deus é o seguinte: mas quem sou eu? Quem sou para que o Senhor me use para enfrentar o Egito? Então qual era a crise de Moisés? Moisés tinha Deus, tinha uma promessa, tinha um propósito, tinha unção, tinha autoridade, mas ele tinha uma crise de identidade, porque não tinha ali um pai para dizer para ele: filho, eu sou contigo. Até Jesus precisou dessa identidade. Quando Jesus estava lá no Rio de Jordão, sendo batizado, com 30 anos de idade, o Pai do céu, o eterno Deus, ele disse o seguinte, para que todos ouvissem, inclusive para Cristo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, quando uma pessoa tem um pai presente, um pai que está fazendo de fato o seu papel, essa pessoa ela vai compreender quem ela é. Ela vai compreender quem Deus é. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 6, tem uma ordem de Deus dizendo para os pais: ensinem os seus filhos o tempo inteiro, quando você estiver sentado, quando você estiver se levantando, quando você estiver na porta da casa. O tempo inteiro você vai transferir para o seu filho os princípios de Deus. Por outro lado, uma pessoa que não tem um pai, ela é carente de tudo isso. Uma pessoa que não tem uma paternidade, ela é carente de ensino, afeto, proteção espiritual, proteção emocional, cuidado, provisão, identidade. O que a Bíblia vai falar sobre isso? A Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do valente. Olha que interessante. Os filhos são flechas na mão do valente. Quem é o valente? Pensa comigo. Quem é esse valente aí? Primeira coisa que você deve pensar é o seguinte, deve estar pensando aí: o valente é o pai. Se os filhos são flechas, o valente é o pai. Mas não é isso não. O valente é Deus. É Deus que segura o arco, assim, ó, vou fazer aqui o gestinho. Deus segura o arco e lança a flecha. Então o arco é o pai. Deus segura o arco e lança a flecha. Deus criou o pai para lançar uma flecha. O pai, ele é uma flecha, que ele tem um papel de mirar. Aliás, o pai é um arco, que ele tem um papel de mirar a flecha, apontar a flecha, determinar o caminho da flecha. Tem muita verdade por trás dessa revelação. Por exemplo, nós vivemos em um país de uma cultura matriarcal, onde quem dá o nome do filho é a mãe. Mas lá na Bíblia, na cultura judaica, quem dava o nome do filho era o pai. Porque o nome, ele não tem apenas um título para identificar a pessoa. O nome, ele tem uma unção, ele tem uma autoridade. O seu nome, ele tem um significado. O seu nome te projeta para algum lugar. O meu nome, Ricardo Martins Ribeiro. Ricardo vem do germânico poderoso guerreiro. Martins fala de Marte, o deus grego da guerra.
E Ribeiro é o nome criptojudeu que significa bem-aventurado aqueles que estão próximos do Ribeiro. Então o nosso nome tem significado. Até Jesus, nós sabemos que o seu nome significa Salvador, Yeshua. Então o pai, quando dava o nome para o filho, ele já começava a vida do filho dizendo para onde ele quer que o filho vá, para onde ele queria que o filho fosse. Tá ok? O ser humano, de acordo com a psicologia, ele tem 3 necessidades básicas. O Cláudio está dizendo que parou o áudio lá. Não sei se para todos vocês está funcionando. Retornou. Legal, Cláudio. Obrigado por avisar. Estou ligado. O ser humano, de acordo com a psicologia, ele tem 3 necessidades básicas. Preste atenção nisso, porque isso aqui pode mudar a sua vida. De acordo com a psicologia, as 3 necessidades básicas do ser humano é ser ouvido, ser reconhecido e ser perdoado, ter a chance de errar e ter uma segunda chance depois do erro. Se você é pastor, por exemplo, ou se você é um líder, e você tem seguidores, você tem discípulos, se você praticar na vida dessas pessoas essas 3 coisas, esses discípulos nunca mais vão te abandonar. Então, as 3 necessidades. Ser ouvido. Nós queremos ser ouvidos. É natural. Eu estou falando aqui porque, no fundo, eu quero que você me escute. Da mesma maneira, você vai me procurar depois e vai falar, pastor, eu preciso falar contigo. E eu vou te escutar. Porque nós temos a necessidade de ser ouvidos. Então, quando nós ouvimos alguém, nós estamos dizendo para essa pessoa, eu estou preocupado com a sua necessidade, eu quero te ajudar. A segunda necessidade do ser humano é ser reconhecido. É aquele abraço dizendo parabéns, o que você fez foi muito bom, eu reconheço a sua amizade, eu reconheço o seu trabalho, eu reconheço o seu esforço, eu reconheço quem você é. O reconhecimento, ele também faz um bem. Quem aí gosta de ser reconhecido? Quem gosta de ser ouvido aí? Diz aí se é verdade ou não. E a outra coisa que nós gostamos é de ser perdoados, porque nós erramos. Nós temos dentro de nós a essência do pecado, do erro, e se não houver perdão, como é que nós vamos viver? Eu erro como marido, eu erro como profissional, eu erro como pai, eu erro como pastor, eu erro como motorista, eu erro o tempo inteiro. É isso aí, todo mundo, não é, Lindomar? Então, se eu erro o tempo inteiro, a minha necessidade de ser perdoado, de ter uma segunda chance é muito grande. Imagina agora comigo, você que está me assistindo, se eu encontro alguém que me escuta, me reconhece e me perdoa quando eu erro, eu vou querer ficar perto dessa pessoa, sim ou não? Eu vou querer ficar agarrado com essa pessoa. Então, por que nós somos assim? Por que nós temos essa necessidade de ser reconhecidos, de ser perdoados, de ser ouvidos? Nós temos essa necessidade porque nós somos órfãos. Essa frase que eu acabei de falar pode ter impactado você. Se você nunca estudou sobre esse assunto, talvez você possa dizer, não é possível que o Ricardo está dizendo que eu sou órfão. Eu tenho pai. Meu pai está sentado aqui do meu lado. Mas nós somos órfãos. Porque orfandade não é o fato de você não ter um pai. A orfandade é o fato de você não ter a paternidade. Então, quando nós somos carentes de atenção, quando nós somos carentes de reconhecimento, quando nós somos carentes de um perdão, nós estamos revelando que dentro de nós ainda existe muita orfandade. Seja uma orfandade emocional ou seja uma orfandade espiritual. Eu vou explicar isso mais para frente, qual é a diferença dessas duas. Mas eu não sei se você pensa como eu, a maioria das pessoas pensam como eu em relação a isso. Nós precisamos, como seres humanos, de alguém que nos ajude e nos direcione. No fundo, independente de quem você é, tem bastante gente me assistindo, independente de quem você é, eu acredito e tenho quase certeza que você tem necessidade de um mentor, de um tutor, de um patrocinador, alguém que vai dizer para você, vai por ali. Por que nós somos assim? Tudo isso revela uma orfandade dentro de nós. E essa orfandade, essa carência de
proteção, essa carência de abraço, essa carência de conselho, essa carência de uma ajuda, de um suporte, essa carência de um ouvido para nos ouvir, de um reconhecimento, tudo isso que eu já falei aqui, ela acaba nos deixando expostos a muitos perigos. O órfão está exposto a muitos perigos, porque o órfão ele está tão desesperado por uma atenção, por uma proteção, por um cuidado, que ele se entrega para qualquer migalha de falsa paternidade que for jogada diante dele. Pensa comigo como é que isso aí funciona. Uma pessoa que é órfã, a primeira religião que ela entra, ela quer participar. Não é verdade? Primeira religião, independente do que está sendo pregado, se tiver ali alguém dizendo assim, eu sou teu pai, pai de santo, eu estou aqui, aí a pessoa olha para aquele pai de santo, fala assim, painho, não é isso? Meu pai, minha mãe de santo. Aí a pessoa vai para uma outra religião, dentro da religião ela encontra o padre, que significa pai, ou o papa, que significa papai, e ela fala, eu vou ficar aqui porque eu tenho pai. E muitas vezes a religiosidade ela vai manipular essas pessoas, manipular para tirar o dinheiro da pessoa, como nós vemos aí em tantas religiões, manipular para poder fazer as pessoas até se entregarem sexualmente, fisicamente. Já houveram tantas tragédias trazidas pela religiosidade, multidões sendo massacradas pela religiosidade, simplesmente porque essas pessoas querem olhar para alguém e dizer, essa pessoa está me ajudando, está me direcionando. E aí essa falsa paternidade vai explorar essas carências das pessoas. Até aí tudo bem, gente? Então tem os líderes espirituais, os relacionamentos amorosos. Por que será que uma menina de 12 anos de idade, de 13 anos de idade, começa a namorar? O que para quem pensa, você vai concordar comigo que tem algo de errado nisso. Uma menina de 13 anos de idade namorando, o que ela está procurando? Ela está procurando paternidade. Muitas vezes até um rapaz namorando cedo, ele está procurando paternidade. E geralmente essas pessoas vão se entregar sexualmente antes da hora. Justamente para expor a orfandade delas. E você que está me assistindo aí, talvez você vai pensar na sua história. Você olhar lá para trás, você vai pensar, puxa, exatamente foi isso que eu fiz. Eu entreguei a minha virgindade, mas no fundo eu não estava procurando sexo, eu estava procurando afeto, abraço, proteção, alguém para conversar comigo, alguém para sentar no sofá comigo, alguém para me acompanhar até a porta do shopping, até a porta da escola. Legal, gente? Vocês estão me acompanhando aí. Pergunte para qualquer homossexual, qualquer um. Pergunte para ele assim, fala-me do teu pai. O que você tem a me dizer sobre o teu pai? Primeira coisa que você vai ver é que o homossexual vai tentar desconversar, vai abaixar a cabeça, vai ficar nervoso. Alguns são mais diretos e vão falar, meu pai não presta, meu pai me abandonou. Pergunte para um traficante qual é o problema dele e ele vai dizer, tudo começou dentro da minha casa. Aliás, todos os pecados da humanidade, praticamente todos, começam por conta dessa necessidade de uma paternidade. Aqui nós estamos falando sobre adultério. Por que uma mulher vai adulterar? Por que um homem vai adulterar? O que ele está procurando? Homossexualismo. Uma falsa amizade. Me responde aí, você que está me assistindo. Você já acreditou em uma amizade e essa amizade te traiu? Você já acreditou em alguém que te traiu? Algum amigo que virou as costas para você? Fez mal para você? Alguma amiga? Seu coração ficou partido? Mas por que você se entregou tanto a essa amizade e você foi enganado? Porque dentro de você algo dizia, eu preciso dessa paternidade. Então a paternidade, ela, quando não vem através do pai, você de alguma maneira. E nós sabemos que existe um mundo espiritual. E o diabo, ele não perde tempo. Quando o diabo percebe a orfandade dentro de você, meu irmão pastor Eduardo estava comentando aqui, legal, seja bem-vindo. Então quando o diabo percebe a orfandade dentro de você, a primeira coisa que ele faz é se apresentar como pai. Não é forte isso? Quando o diabo percebe a orfandade, a primeira coisa que ele faz é se apresentar como pai. Agora, ele não vai se apresentar com chifre e com tridente na mão. Ele vai se apresentar através de um traficante,
traficante chega para você e fala assim, olha só, fuma isso aqui, cheira isso aqui, vem para cá, aqui nós vamos te receber. Vai se apresentar através de um namorado falando para a moça, vem cá que eu te amo, vem cá que eu vou te dar tudo que você quer. Ou através de um feiticeiro, de um satanista, vem para cá que na nossa religião eu vou te fazer isso, vou te fazer aquilo. É assim que as coisas funcionam. Tá ok? Legal, gente. Obrigado pelo comentário aí. Estou falando e estou lendo ao mesmo tempo. Então, o que nós podemos saber mais sobre esse assunto aqui? Todos nós, sem exceção, temos um lado criança à procura de um pai. Eu queria que você pudesse anotar essa frase aí, se você tiver com um caderninho. Anota isso aí. Todos nós, sem exceção, temos um lado criança à procura de um pai. De acordo com a psicologia, uma área da psicologia chamada análise transacional, a qual eu gosto muito de estudar e trabalhar, existe dentro de nós, dentro de cada um de nós, uma criança livre e uma criança ferida, rebelde, adaptada. Existe dentro de nós um lado criança. Quantas vezes alguém olhou para você e falou assim, ih, fulano é tão criança, você é tão criança, está de criancice, você está sendo imaturo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Ou porque você está fazendo alguma coisa bem legal, como por exemplo, dançando na chuva, ou brincando de guerra de travesseiro com seu marido, com a sua esposa. Alguém olha, isso é criancice, porque nós temos um lado criança, isso é muito bom. Por outro lado, quando alguém fala uma palavra dura para você e você fica chateado, você fica ferido, você se sente rejeitado. Ou quando alguém vai te dar um conselho, vai te dar um ensino, você leva por um outro lado, se sente criticado, se sente frustrado. A própria autossabotagem que a Jaqueline Pinto ensina tão bem, muito, muito bem. Tudo isso faz parte do nosso lado criança. Nossa criança rebelde, ferida, olhando para o mundo inteiro como se o mundo inteiro fosse um pai covarde nos maltratando, porque a nossa orfandade está nos manipulando. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Talvez com tudo isso que eu estou te falando aqui, eu estou mexendo com o seu emocional, e você sentado aí, me assistindo, talvez você possa estar pensando o seguinte, esse assunto de paternidade, ele me causa tanta dor, me causa tanto desconforto, que eu prefiro não ter nada disso na minha vida. Eu não quero saber de paternidade, eu não quero saber de pai, eu não quero saber de nada disso. Eu vou te falar o seguinte, no momento em que você desiste da paternidade, você desiste de Deus. Como eu já falei, a autossuficiência é uma revelação de orfandade, de bastardia e de prodigalidade. É uma rebelião de você com Deus, de você com a vida e de você consigo mesmo. E isso não acontece por acaso, não. Existe muita maldade, maldade do inimigo das nossas almas, que preparou a vida para te fazer odiar a paternidade. Existe um sistema funcionando, desde que você nasceu, conspirando contra a ideia da paternidade no seu coração, na sua mente. Quer ver? Vou te mostrar. Tem uma musiquinha que eu já ouvi muito e você já deve ter ouvido também, que diz o seguinte, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Papai eu pus no bolso, mamãe no coração. O bolso furou, papai caiu no chão. Mas a mamãe, que é mais querida, eu guardei no coração. Olha só, olha só. Olha o que a musiquinha te ensinou. A musiquinha te ensinou que o papai cuida da questão do dinheiro, mas quem cuida do seu emocional é a mamãe. O bolso furou, papai caiu no chão. Não tem problema não, vai embora papai. Não tem dinheiro, não tem problema, porque a minha mãe vai cuidar de mim. A mãe que é mais querida eu guardei no coração. Nós fomos programados para poder ter medo do pai, para olhar para o pai como apenas o provedor. Talvez, poxa Ricardo, você está dizendo que eu não tive paternidade, mas meu pai sempre pagou as contas lá de casa. Nunca me faltou escola, nunca me faltou roupa, nunca me faltou comida, nunca me faltou dinheiro no bolso. Meu pai sempre me deu tudo isso. Legal, muito bom. Só que paternidade não é só isso. Paternidade é muito mais do que isso.
Talvez seja por isso que o movimento homossexual acredita que pode ser pai. Porque eles não entendem que paternidade é muito mais do que botar nas contas. Paternidade é transferência de unção, de revelação, de espírito, de direção, de emoção, de afeto sincero, de verdades espirituais. É muito mais do que dinheiro. Outra coisa interessante. Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem aqui. Quem aqui já assistiu o programa do Chaves? Responde aí para mim. Quem aí já assistiu? Bota o nome de um personagem do programa do Chaves aí no chat para mim. Quero ver. Quero ver os 10 primeiros que vão escrever. Cadê vocês, meu povo? A internet deve demorar um pouquinho para chegar aí, né? Personagens do programa do Chaves. Vou esperar um pouquinho, não tem pressa. Kiko, legal, Kiko. Seu Madruga, muito bom. Muito bom. O que mais? O que mais vocês têm para me dizer aqui? Kiko, de novo. Kiko, todo mundo gosta do Kiko, né? Não vai com a minha cara! Seu Madruga. Dona Florinda. Nhonho, muito bom, Nhonho. Chiquinha. O que mais? Kiko. Chaves. Ah, legal. Então vamos falar um pouquinho do Chaves, do programa do Chaves aqui? Pastor Eduardo, meu irmão, nós já conversamos muito sobre isso. Pastor Eduardo me mostrou um pouquinho sobre isso, eu vou compartilhar aqui. Vamos falar sobre o seriado do Chaves, que passa todos os dias. Até hoje você assiste isso na televisão. Há mais de 30 anos passando, foi talvez mais do que isso. Uma vila com uma história que roda ao redor de um órfão. Um órfão abandonado de pai e mãe chamado Chaves. Então veja bem, temos aqui um órfão. Mas além do Chaves, nós temos o Seu Madruga. O Seu Madruga, que é um pai que cria a sua filha de uma maneira irresponsável. Ele, um mau exemplo, é um homem que coloca a filha para justificar o seu atraso no aluguel, ele se esconde. Ele tem uma filha mal criada, que usa o casaco invertido, que mal consegue usar a sua própria roupa, porque não tem o cuidado dentro de casa. Muitas vezes falta comida, falta dinheiro para isso, falta para aquilo. O Seu Madruga, que é uma referência de um pai que não direciona. A Chiquinha, possivelmente, ela não sabe o que vai ser da vida, porque cada dia o pai tem uma profissão diferente. Aí vamos falar do Kiko um pouquinho. O Kiko, um garoto mimado, que também não conhece o seu pai, mas ele tem uma mãe super protetora, dominadora, autoritária, nós chamaríamos isso aí de Jezabel, talvez. E o pior, essa mãe que coloca todos os dias o amante dentro de casa, para fazer sabe-se lá o que dentro de casa, enquanto o garoto tem que presenciar isso. Isso sem falar do Seu Barriga, que é um homem rico, um homem importante, mas você nunca vai conseguir assistir um programa onde o Seu Barriga e o Nhonho aparecem juntos. O Nhonho, o filho do Seu Barriga, um garoto também rico, que nunca teve com o pai presencialmente, porque é um pai ausente, um pai que vive para os negócios. Na verdade, a televisão ela fica o tempo inteiro nos ensinando isso, nos ensinando que família é uma instituição destruída. Todos os personagens do programa do Chaves, eles têm um apontamento para a orfandade em estágio grave. Agora vamos falar um pouquinho da nossa cultura no Brasil. Por exemplo, na escola tem uma reunião chamada Reunião dos Pais. Essa reunião dos pais, o que ela mais tem é mãe, e o que menos tem é pai. Se a Bíblia diz que quem é o arco que lança a flecha é o pai, o responsável pelo destino do filho é o pai, e a mãe, obviamente, uma ótima e necessária ajudadora nesse trabalho. Você concorda comigo? Não seria obrigação do pai participar das reuniões do filho, para saber como o filho está na escola, como é que está sendo o comportamento dele, o relacionamento dele, o aprendizado dele? Eu até penso que deveria existir uma lei no Brasil que garantisse folga no trabalho para o pai no dia da reunião dos pais.
porque o pai ele é um agente responsável na educação do filho, isso é óbvio. Então, o que mais tem na reunião dos pais? Mãe. Tinha que mudar o nome, então, para reunião de mães, mas a reunião dos pais. Agora, para finalizar essa parte aqui, que eu estou dando só uma pinceladinha, qual é o feriado que mais movimenta dinheiro no comércio do Brasil? Natal. É o feriado que mais movimenta a economia brasileira, Natal. O segundo feriado que mais movimenta dinheiro na economia do Brasil e do mundo, Dia das Mães. Agora, prende o riso aí. Qual é o feriado mais miserável financeiramente do Brasil? Vamos ver se vocês adivinham aí. Vou esperar vocês responderem. Não está difícil adivinhar, não. Qual é o feriado mais miserável financeiramente para a economia do Brasil? Não sei nem se é feriado, agora nem sei mais. Se já deixou de ser, se é. Né? Dia dos Pais. Como é que você adivinhou, Lindomar? Carnaval movimenta muito dinheiro. Dia dos Pais, né, Juscelio? O que vende no Dia dos Pais? Pente, daquele pente mais baratinho de farmácia, né? Pente Flamengo. Chinelo Havaiana de segunda linha. Camisa, geralmente a camisa mais barata, que aí a criança vai encher de tinta e dar de presente para o pai nunca usar. Muitas vezes vira até pano de chão ou fica entulhando a gaveta do pai. Opa! Que pai aí nunca ganhou um pente, uma camisa ou uma caneta? Que mais? Sabe por quê, gente? Porque nós mesmos, nós que somos pais, nós não ensinamos aos nossos filhos o valor da paternidade. Então, quando chega o dia da mãe, você pega R$ 100, R$ 200, às vezes até mais, e você fala para o seu filho o seguinte: é o dia da sua mãe. Vamos levar a sua mãe no restaurante, vamos honrar a sua mãe, compra um sapato para a mamãe, compra uma bolsa para a mamãe, e ela merece. Isso é verdade. Claro que ela merece. O que seria de nós sem a mamãe? Só que o problema não é isso. O problema é que quando chega no dia dos pais, você que é pai, pega R$ 20 e dá na mão do seu filho e fala assim: isso é para você comprar um presente para mim. E seu filho, claro, vai comprar aquilo que os R$ 20 dá, geralmente uma sugestão da escola. E para você foi uma ótima economia, né, financeira. Mas você não sabe que o que você está dizendo para o seu filho é o seguinte: pai não merece honra. Pai não merece reconhecimento. Pai não merece respeito. E chega lá na frente, o seu filho ele vai olhar e vai dizer: meu próprio pai disse para mim isso de várias vezes, sem perceber, mas ele disse: eu não mereço respeito, não mereço honra, não mereço reconhecimento. O certo é o seguinte: gaste dinheiro com a sua esposa no Dia das Mães, obviamente, é merecido. Mas no Dia dos Pais, pega lá também R$ 200, R$ 300, fala para sua esposa: compra um presente junto com meu filho, com a minha filha, me dá. Isso é importante para que eles vejam que a paternidade merece ser reconhecida. Quem não consegue reconhecer o pai, quem não consegue honrar o pai, não vai honrar a Deus e não vai honrar ninguém mais. Se você não consegue honrar o seu pai, aquela pessoa que inspirou a primeira palavra que saiu da sua boca, a primeira palavra que saiu da sua boca foi papai. Deixa eu só desligar o celularzinho aqui que resolveu me atrapalhar. Esqueci de desligar. Pronto. Legal, gente? Então tá bom. Bom, já estamos começando a partir para a reta final, porque eu sei que hoje é dia de muita bênção na vida de vocês, tá bom? Tem muito para acontecer. Deus tem muito para fazer na vida de vocês hoje ainda. Mas qual é a diferença, então, entre pai e paternidade? São duas coisas diferentes. O que é o pai e o que é paternidade? Pai é o principal representante de Deus na vida do homem. O pai é uma pessoa. E o que é paternidade? Paternidade é o ofício deixado por Deus
para o pai. Tá ok? Então, Deus, ele planejou o pai para transferir para o filho paternidade. Agora, será que isso funciona, tem funcionado? Aí que está a questão. Ter pai todo mundo tem, mas paternidade quase ninguém tem. Eu poderia dizer aqui, é uma frase muito forte, mas o pai é um personagem, de certa forma, fracassado na sociedade mundial. Porque se eu fizer aqui com você, eu não tenho como fazer isso aqui agora, porque é uma live, tempo limitadíssimo, mas se eu fizer aqui com você um questionário, uma ferramenta, para testar a sua orfandade e também a sua paternidade com os seus filhos, é bem provável que a nota vai ser muito grande na orfandade e muito baixa na paternidade. Então, se pai é o principal representante de Deus na vida de uma pessoa, e se a paternidade é o trabalho que o pai deve fazer na vida dessa pessoa, o que eu preciso que você entenda é o seguinte, vamos fazer aqui de uma maneira de estatística. O melhor pai do mundo, pensa no melhor pai do mundo aí. Se você conhece algum pai aí que você já olhou, o pai do vizinho é sempre melhor, né? O pai do colega da escola. Pense no pai modelo, melhor pai que você já conheceu, que você já viu, que você falou, puxa, esse pai aí é top. Aquele ali é o pai. Esse pai, o melhor pai do mundo, ele, no máximo, só cumpriu 10% da sua responsabilidade na vida do filho. Pode ter certeza disso. Ou faltou um apoio emocional, ou faltou uma provisão, ou faltou um direcionamento da identidade na vida do filho, uma transferência de masculinidade, ou faltou um impulsionamento, empurrar o filho para o caminho certo. Né? Você vai ser um profissional, você vai ser um líder, você vai ser um pastor, você vai ser próspero, você vai ser um empresário, vai ser um empreendedor. Ou faltou um ensino, um carinho, um afeto. Ou principalmente faltou a parte espiritual. Você sabia que não era para existir igreja? Não era para existir igreja. Por que existe igreja? A primeira igreja que Deus criou foi lá no Jardim do Éden. O pastor e a pastora. Quem foi o primeiro pastor? Adão. Quem foi a primeira pastora? Eva. E Deus colocou Adão e Eva para pastorear o seu pequeno rebanho que eles iam construir ali, que ia crescer muito. A igreja deveria ser a família. Imagina comigo, se o pai profetizasse, se o pai orasse, se o pai ensinasse a Bíblia, se o pai discipulasse, se o pai aconselhasse, tudo isso que o pastor faz por nós na igreja, se o pai fizesse dentro de casa, todas as casas seriam igrejas, todos os pais seriam pastores. Por que existe igreja? Porque dentro de casa nós temos um provedor, mas não temos um pai. Nós temos um conselheiro, muitas vezes, mas não temos um provedor. Muitas vezes nós temos um impulsionador, um general, mas não temos um conselheiro. Então, nós corremos para a igreja, porque lá na igreja nós sabemos que nós vamos encontrar, na melhor das hipóteses, o Pai do céu, o Pai eterno, e a nossa expectativa é que o Pai eterno seja perfeito e não vai deixar faltar nada para nós. Por isso que nós corremos para a igreja. Amanda está colocando um texto aqui. Daqui a pouco, quando eu terminar, eu vou ler tudo isso com muito carinho, tá bom, gente? Pode deixar que eu vou ter o maior prazer do mundo de ler e vou responder. Com muito prazer. Agora, então, eu deixei claro para você que é o seguinte. O melhor pai do mundo, aquele pai modelo que você conhece, ele deu, no máximo, 10% da paternidade para o seu filho. E os outros 90% ficaram faltando. E eu te pergunto, se você tivesse recebido, você que está me assistindo, se você tivesse recebido 100%, ou pelo menos aí 80% da paternidade que Deus planejou na vida do seu pai para você, quem você seria hoje? Como você seria hoje? Onde você estaria hoje? Em todas as áreas, como homem, como mulher,
como marido, como esposa, como profissional, como pai, como mãe, vida financeira, vida espiritual, vida social, autoestima, saúde, tudo. Talvez você pudesse me responder aí o seguinte: eu estaria eternamente melhor do que estou hoje. Não é verdade? Então, orfandade é uma maldição. Orfandade é uma doença que todos nós temos dentro de nós. Às vezes a pessoa me procura: pastor, eu preciso ser liberto. Preciso ser liberto na minha vida financeira, preciso ser liberto de espírito disso, de pesadelo, de maldição. Legal, precisamos sim. Mas se existe uma coisa que eu posso dizer para você, que você precisa ser liberto, eu também preciso todos os dias, é da orfandade, dessa orfandade. A orfandade é algo tão sério, que Jesus teve que dizer para os discípulos dele, antes dele ir embora, antes dele subir, ele teve que dizer o seguinte: não vou deixar vocês órfãos. Não vos deixarei órfãos. Aqui para nós, Jesus subiu e nunca mais desceu. Ele está aqui conosco através do Espírito Santo e no nosso coração. Aqueles discípulos nunca mais viram Jesus de perto, mas aquela palavra, não vos deixarei órfãos, foi o suficiente para os filhos se sentirem: poxa, Jesus está comigo ainda. Eu não estou sozinho. A orfandade é algo tão ruim, tão perigoso, que até os apóstolos, eles tinham cuidado de chamar os seus discípulos de filhos, para que os discípulos soubessem que não eram órfãos. Vou te contar uma historinha aqui para nós terminarmos. Essa historinha eu li no livro do Flávio Augusto da Silva, que eu indico para você, chamado Geração de Valor. O primeiro, são 3 livros, Geração de Valor 1, 2 e 3. Ambos sensacionais. Mas o primeiro, Geração de Valor, que você encontra em qualquer livraria. Tem uma história que ele conta de um pai que era muito rico e viajava muito. Ele precisava viajar para manter a economia dele. E o filho, ele nunca via o pai. O filho ficava com a saudade do pai, mas nunca via. E toda vez que o filho chegava, aliás, toda vez que o pai chegava de uma viagem, ele viajava durante o dia inteiro e chegava de noite, de madrugada em casa, todo dia. O filho já estava dormindo. E ele percebeu que o filho começou a ter problema na escola, o filho começou a ter problema de rebelião, disso ou daquilo, por conta da orfandade. Então esse pai, ele não podia deixar de viajar, mas ele criou uma estratégia. Ele colocou um pregador desse de roupa, ele pegou um pregadorzinho desse de roupa, e toda noite ele chegava de noite e colocava na ponta do travesseiro do filho. E o filho, quando acordava de manhã, ele olhava para aquele pregador e dizia assim: meu pai esteve aqui. E ele ficava extremamente motivado, feliz. Aí tirava o pregador. No dia seguinte, o filho passava o dia feliz. Quando chegava de noite, ele dormia. Mas quando acordava no dia seguinte, estava o pregador na ponta do travesseiro. E o filho dizia: meu pai esteve aqui. Então, é assim que nós funcionamos. Às vezes, um pregadorzinho que nós damos para o nosso filho pode mudar a vida dele. E você, que talvez esteja aí me assistindo hoje pensando: poxa, como eu sou órfão. Pode ter certeza que o nosso Deus, o nosso Pai do céu, Ele tem colocado o pregador na ponta do seu travesseiro todos os dias, para mostrar que você não está sozinho. Só que nós precisamos aprofundar esse assunto, vencer de fato essa orfandade, que é uma orfandade emocional. O que é a orfandade emocional? É a carência afetiva que tem dentro de nós. A carência afetiva que nós temos nos faz ver amor onde não existe. E nós, como eu falei no início do vídeo, nós somos muito manipulados por isso. Procuramos paternidade nos lugares mais errados que podem existir. E a orfandade espiritual. O que é a orfandade espiritual? É o que nós chamamos de religiosidade, farisaísmo, que é você participar de uma religião, independente se é cristão, evangélico, católico, budista, afrodescendente, independente. Você participa da religião, mas você não tem contato com Deus como Pai. Você é um religioso. E isso é uma orfandade espiritual. Tem muito órfão espiritual dentro da igreja evangélica. Jesus, quando estava na cruz, ele teve 2 conversas com o céu. A primeira ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele estava sentindo desamparado de Deus.
Mas por outro lado ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque ele sabia que o Pai estava do lado. Então o lado divino do Eterno pode ter desamparado Jesus ali por causa do pecado da humanidade. Mas o lado paternal nunca desamparou. O Pai, ele nunca desampara. Tá bom, gente? Então é isso aí. Agora eu quero fazer uma dinâmica com você, para nós chegarmos aqui no finalzinho, daqui a 8 minutinhos no máximo. Eu quero fazer uma dinâmica com você. Relaxa aí, respira fundo. Esquece quem está aí na sua casa agora, esquece o barulho, esquece até esse equipamento que está na tua frente. Se puder, fica só ouvindo a minha voz um instante, de olho fechado. E de olho fechado, eu quero que você imagine o seu pai na sua frente agora. Bem na sua frente. O que você gostaria de falar com ele agora? Imagine o seu pai te olhando nos olhos. O que você gostaria de falar para ele? O que você gostaria de perguntar para ele? Ou de reclamar? Ou de confrontar? Ou de pedir? Ou de desabafar? O que você gostaria de fazer nesse momento? Imaginando seu pai aí na sua frente. Ok? Faça isso aí. Vou te dar um minutinho para você fazer essa dinâmica. Ok? Tá legal, gente? Então é o seguinte. Como é que você está se sentindo? Eu não tenho como mensurar, eu não tenho como dimensionar, porque cada um tem uma história para contar. Sempre quando alguém me procura e diz, pastor, eu preciso te contar minha história, eu respondo. Eu vou ouvir com muito prazer, mas depois você vai ouvir, porque todo mundo tem uma história para contar. Mas esse assunto é muito mais amplo, muito mais profundo do que parece. Mexeu contigo? Como é que está sentindo? Como é que está sentindo aí agora? Seja muito sincero. Você se sente um órfão espiritual ou um órfão emocional? Você se sente carente de alguém que te projete, te proteja? Alguém para te ouvir, te reconhecer, te perdoar? Acredito que sim. E se isso é uma verdade, eu te pergunto, o que você está disposto a fazer hoje, agora? O que você está disposto a fazer para que você seja totalmente limpo, curado dessa orfandade que ainda existe dentro do seu coração, que às vezes ela está escondida atrás de piadas, de brincadeiras, de profissão, de muito trabalho, de diplomas, mas ela está aí, ó, escondida dentro de você. Isso. Eu sei que é um assunto muito sério. E é uma verdade que precisa ser tratada. Vocês estão colocando aqui, eu estou lendo. Eu me sinto muito triste. Nem teria coragem de perguntar ao meu pai. Dor, tristeza. Me sinto triste, abandonada. É assim mesmo. Vontade de perdoar. Veja bem, gente. Eu não coloquei essa dor dentro de vocês. Pelo contrário, eu estou trazendo ela à luz para que seja tratada. Essa dor, ela fica o tempo inteiro dentro de você. Ela se manifesta através de comportamentos muito prejudiciais, que você, às vezes, não entende por que tem. Tá bom? Então, eu volto a essa pergunta para você. O que você está disposto a fazer agora? Hoje?
para ser curado. Você consegue se imaginar recebendo a paternidade hoje ainda? Eu quero te falar, existe um segredo. Tem muita gente que com 40, 50, 60 anos de idade me procura e eu falo, é possível, dá tempo ainda enquanto você viver. É possível você ser curado e transformado nessa área. Existe um segredo. Como é que você estaria se sentindo depois dessa libertação na sua vida? Imagina agora você curado, transformado, limpo no seu coração. Ok, gente? Então, vamos finalizar. Agora, esse assunto aqui, eu vou falar para vocês. Geralmente, quando eu dou esse assunto em uma igreja, em uma comunidade que me recebe, geralmente quando eu dou esse trabalho para um grupo presencial, são 3 dias, 4 dias inteiros de imersão falando sobre isso. É um assunto muito profundo. E geralmente, quando alguém me convida para falar sobre isso, acontece pelo menos 10 vezes por ano, é muito dispendioso, porque eu tenho que viajar e a instituição tem que preparar passagem, hotel, material didático, alimentação. Então, eu criei no início do ano passado, eu criei um curso totalmente pela internet, chamado Curso de Paternidade Espiritual e Cura das Raízes de Orfandade. É um curso online que você pode assistir quantas vezes quiser no decorrer de um ano. Você cria o seu próprio horário para assistir. É um curso composto por 19 áudios. Eu coloquei em áudio porque eu quero que você escute os áudios, muitas vezes de olhos fechados. Muitas vezes você vai estar no seu cantinho, deitado na sua cama, sendo ministrado por essas palestras. Então, esse curso, constituído de 19 áudios, você pode estudá-lo, pode participar dele. Hoje ainda. Como é que você faz para poder se inscrever para esse curso? Vou falar já já. Mas antes disso, eu só vou te dar uma dica do que eu ensino nesse curso. Não vou falar os 19 títulos não, porque não vai dar tempo. Já passou bastante tempo. Mas eu vou falar aqui sobre como você deve fazer para extrair do seu pai tudo aquilo que está retido dentro dele, mas ele não soube transferir para você. Às vezes o teu pai... Eu atendi uma pessoa que o pai dessa pessoa estava no presídio. E essa pessoa falou, mas pastor, eu não tenho como... Meu pai não tem como fazer nada por mim, ele está no presídio. Eu falei, tá, você vai lá no presídio e você vai falar isso pro teu pai. E teu pai vai botar a mão na sua cabeça, vai te ministrar, vai te abençoar. Ah, mas meu pai não é cristão. Não tem problema nenhum. Ele não é cristão, mas ele é pai. E nós começamos a ensinar. Nós já vimos reconciliamento de pai e filho acontecer dentro de velório de cemitério. Nós já vimos coisas extraordinárias acontecendo. Então eu vou falar sobre como você extrair os códigos espirituais e emocionais do seu pai, que às vezes é tímido, às vezes não sabe o que fazer. Como diria o Renato Russo. Renato Russo ele escreveu na música Pais e Filhos. Você culpa seu pai por tudo? Isso é um absurdo. São crianças como você. E é o que você vai ser quando você crescer. Eu vou ensinar nesse curso como você identificar o espírito de Jezabel trabalhando 24 horas por dia para tirar de você a paternidade e repreender esse mal. Eu vou te ensinar como você se apresentar a Deus não como um religioso, mas sim como um filho e encontrar a comunhão sobrenatural com o Pai Eterno. Eu vou te ensinar a como ter um relacionamento com o seu filho, a explorar a sua paternidade na vida do seu filho e como ter um relacionamento com seu pai. Você que é pastor, eu vou ensinar aqui para você nesse curso por que os pastores também precisam de um pai espiritual. E tem muito pastor no Brasil órfão espiritual, querendo ser pai, mas é órfão. Enfim, são 19 áudios que você pode assistir, ouvir quantas vezes você quiser. Tá legal? Agora, como é que faz para você se inscrever e você participar desse curso? É muito simples. Você precisa simplesmente querer tomar uma atitude. Eu tenho hoje 40 vagas para esse curso. São 40 vagas que
Não posso atender mais do que isso. Deixa eu só ver aqui. Maravilha, gente. Eu tenho 40 vagas para esse curso. Esse curso você pode começar a assistir hoje. E são 40 porque nós vamos criar um grupo no WhatsApp. Além de assistir esse curso, ouvir em áudio, você vai poder interagir com o grupo, fazer pergunta. Eu vou fazer parte do grupo do WhatsApp, vou tirar dúvidas. E para os 5 primeiros inscritos, eu vou dar 40 minutos de atendimento online, diretamente comigo pela internet, onde eu vou querer ouvir um pouquinho da sua história, te dar algum aconselhamento dentro dessa questão de paternidade. Não posso fazer isso para os 40. Então eu tenho 40 vagas. As 40 vagas eu vou dar 2 bônus. O primeiro bônus é o seguinte: grupo no WhatsApp, contato direto comigo durante um ano inteiro. E aí nesse grupo nós vamos trocar experiência, você vai contar a sua história, vai contar suas vitórias. Eu vou também contar cases para vocês, vou colocar todo tipo de direcionamento. Pessoas que já foram ministradas por mim também vão estar te ajudando. E os 5 primeiros inscritos vão participar também desse atendimento online comigo, 40 minutos conversando comigo. O segundo bônus que eu vou dar para você é o seguinte: para os 40 que se inscreverem, eu vou dar acesso a uma biblioteca online com a minha coletânea predileta de livros espirituais. Livros, pelo menos 10 livros que foram escritos por mim, e-book, que você vai poder assistir no seu celular, falando de batalha espiritual, falando de intercessão profética, falando de batalha espiritual no casamento, autoridade territorial, conquista de território, paternidade espiritual, libertação financeira e também livros escritos por colegas ministeriais nossos. Aliás, uma biblioteca muito ampla, pautas de guerra espiritual, que você vai poder acessar à vontade durante o ano, imprimir e usar. Tá ok? Agora você deve estar me esperando aí para eu dizer quanto custa esse treinamento. Esse treinamento custa apenas R$ 197, equivalente a R$ 10 por áudio. Cada áudio desse vai gerar um impacto muito forte na sua vida, vai gerar uma transformação na sua vida. E não é apenas conhecimento, é unção, é graça de Deus. Nesse material nós falamos da palavra de Deus, mas nós também falamos de psicologia positiva, falamos de análise transacional, falamos de coaching. É um material para te impulsionar. R$ 197, que você pode pagar, é uma taxa só, é uma vez só. Você pode pagar esses R$ 197 em até 18 vezes no cartão de crédito. Imagina isso, você nem vai perceber que está pagando. E outra coisa, se você fizer hoje, até o final, até 24 horas, até meia-noite, se você fizer hoje, eu te dou um desconto à vista para R$ 157. Nesse caso, para depósito ou transferência bancária. Você já começa a assistir. Independente se pagou no cartão de crédito, independente se pagou no depósito ou na transferência bancária, mandou para nós o comprovante do pagamento, eu vou liberar uma senha para você. Você vai entrar no nosso site, e lá no site, toda a orientação eu vou te dar, lá no nosso site. Você vai poder ouvir os áudios repetidas vezes, quantas vezes quiser, e eu já vou te colocar no nosso grupo do WhatsApp, e essa conversa muito forte, muito poderosa que nós começamos aqui hoje, essa conversa vai se estender durante um ano inteiro. Imagina isso. Imagina você poder estar conversando sobre esse assunto, sendo acompanhado no grupo durante um ano inteiro. Então é isso aí. Se você está interessado, gostou, R$ 197, você se inscreve. Lembrando que são só 40 vagas. Assim que finalizar essas 40 vagas, eu não vou mais oferecer esse material aqui. Não vou mais falar sobre isso, porque eu não tenho condição de estar cuidando, ajudando mais de 40 pessoas no grupo do WhatsApp, me perguntando. Imagina, por exemplo, aqui se eu faço um fechamento de 500 pessoas. 500 pessoas dizendo: poxa, Ricardo, ora por mim, me ajuda, me aconselha, o que eu faço no meu caso é esse? Eu não dou conta. Então são 40, e 40 é o máximo que eu posso, dando o melhor de mim. Vocês sabem que eu tenho vários trabalhos, um deles é um curso online de coaching, e esse meu curso também me toma bastante da minha atenção. Eu atendo empresas, eu atendo igrejas, mas eu quero ajudar você. Então, esse investimento
em relação a tudo isso que você vai receber é simbólico, mas é algo que me faz feliz, me faz estar conectado à minha missão de vida. E a minha missão de vida como cristão é libertar crentes e ativar profetas. Minha missão de vida como coach é apontar flechas para o alvo. Tá bom, gente? O que fazer para você adquirir? É simples. Você vai clicar aí no meu bate-papo em reservado, tá bom? Porque é um assunto seu, pessoal. Então me chama no reservado aí no Messenger do Facebook e fala comigo. Eu quero adquirir. Eu te mando a conta para depósito ou transferência, ou te mando o link para você pagar no cartão. É só me chamar em reservado, eu vou ficar de olho aqui. Se você preferir, pode me chamar também no WhatsApp. Meu WhatsApp, que também é vivo, telefone vivo, é 21. Anota aí. Tá? Se tiver aí um papel, uma caneta, anota. Ou anota no seu computador rapidinho. 21 99 624 5227. Tá ok? Vou repetir. Meu WhatsApp, que também é vivo, 21 99 624 5227. E o meu TIM é 21 98111 6787. Gente, estou muito feliz. Nós estamos juntos aqui há 1 hora certinho. E não deu nada de errado. Deu para falar com vocês tudo que eu queria falar aqui nesse vídeo. Eu estou aqui agora, vou ficar aqui agora durante 20 minutos aguardando os que quiserem fazer essa aquisição, me chamar em reservado nesses canais que eu falei, ou pelo Face, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone. Não vou me mover enquanto você não me procurar. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário que quiser fazer, pode colocar aí no comentário desse vídeo. Vou dar um tempinho para interagir com vocês aqui também, enquanto você vai se manifestando. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Nós tivemos em média aí, como foi o meu primeiro, estou muito feliz. Cerca de 25 pessoas assistiram. Agora nós temos 13 pessoas online. Quero agradecer a cada um de vocês. Aqui a Jaqueline Pinto. Jaqueline, você, eu nem tenho palavras para agradecer. Você se tornou uma referência para mim e para minha esposa em poucos dias. Poucos dias foram para nós transformacionais. Costumo dizer que um bom coach, e a Jaqueline também é psicóloga, além de tudo é psicóloga, mas o bom coach, ele não é apenas motivacional, ele é transformacional, porque a motivação vai embora. A Bíblia diz que o enganoso é o coração do homem. Mas uma pessoa transformacional, ela precisa de apenas 1 minuto para transformar a vida de uma pessoa. E nós estaremos nos inscrevendo imediatamente no curso da Jaqueline também, de autossabotagem. Depois eu vou fazer uma postagem no meu Facebook sobre isso, para vocês conhecerem melhor o trabalho dela. Mas sigam aí a Jaqueline Pinto. É extraordinário, é fantástico. Eu depois vou conversar com a Jaqueline para lá no nosso curso online de coaching, eu fazer uma referência para os alunos também fazerem a complementação nessa questão de autossabotagem. Maravilha. Mariane, Catarina, deixa eu ver quem mais aqui. Não sei se eu vou conseguir abrir. Tá aqui, abri um pouquinho aqui. Deiselane Melo, Jaqueline Pinto, Catarina, Mariane, Lindomar, Nívia, Amanda de Jesus, Eduardo Ribeiro, Sérgio Padilha, Ruth, Gleidson, Anete, Juscelio, Alessandro Cavaleiro, ainda bem que é Cavaleiro, né, Alessandro? Christian Fontan, ô Christian, que saudade, meu irmão, bom te ver aqui. Ivanilson Santos, Márcia Nasser, Alexandre Luiz e mais 129 que eu não estou conseguindo mostrar aqui, para não tirar o meu vídeo. Legal, gente. Um abraço. Estou aqui aguardando o contato de vocês para eu inscrever vocês aqui no curso e vocês começarem a assistir imediatamente. Qualquer dúvida, podem me chamar. Um beijão. Sucesso para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.